Bom, nós estamos com a especialista em regulação da ANP, a Edneia Calimã. Edneia, bom dia, é um prazer falar com a senhora. Eu acho que é muito importante o que nós vamos conversar agora, porque ninguém está entendendo bem, né? Foi anunciada, eu conversei até com o ministro de Minas e Energia algum tempo atrás, sobre, que tem aquela história, você marca um compromisso, o cara às vezes marca um compromisso e fala assim, olha, por exemplo, tem um cara chato querendo combinar alguma coisa com você. Aí você chega pro cara chato e fala assim, olha, vou marcar daqui 15 dias. O pior é que sempre chega. Você até esquece, porque jogou o cara chato lá para frente. Mas eu conversei com o ministro de Minas e Energia sobre esse novo combustível lá atrás. E depois a gente esqueceu desse novo combustível. Mas acho que chegou o dia. Eu queria que a senhora me explicasse o que é esse novo combustível, se vai ser um combustível padrão, se não vai ter nenhum outro combustível e qual a diferença desse combustível para os outros combustíveis que a gente tem. Acho que no caso é gasolina, e não sei se gasolina e também etanol. Eu tenho a impressão que deve ser. Se vai melhorar a qualidade da gasolina, tem que melhorar o etanol, porque a mistura de gasolina com etanol. Enfim, é um prazer falar com a senhora. Eu gostaria que a senhora explicasse primeiro esse aspecto para a gente. Bom dia para a senhora. Oi, Datena, bom dia. É uma satisfação poder falar com vocês. É nossa. E poder trazer os esclarecimentos, né? São tantas notícias que estão circulando na mídia nos últimos dias e é importante essa abertura de espaço para que a gente possa explicar o que está sendo mudado. Na realidade, o que a gente está fazendo agora é mudar um pouquinho as características que a gente utiliza para controlar a qualidade da gasolina, né? Então, nós mudamos 3 parâmetros, basicamente. A massa específica, a curva de destilação e a medição da octanagem da gasolina. Nós não temos um novo combustível, uma nova gasolina exatamente. O que a gente tem é ajuste nessas características para deixar o combustível mais uniforme, para que a gente não tenha tanta variação na qualidade do produto que circula no país. Ou seja, para que todo consumidor, em qualquer posto que ele for abastecer, ele consiga comprar uma gasolina que tenha o mesmo padrão de qualidade. Porque a massa específica ela é um parâmetro que é o que a gente conhece como densidade da gasolina, né? E a densidade da gasolina ela está diretamente relacionada com a quantidade de energia que essa gasolina gera quando ela é queimada no motor do veículo. Então, antes a gente não tinha um limite de massa específica. Com isso, a gente podia ter diferentes gasolinas com diferentes massas específicas sendo adquiridas e isso gera um consumo diferenciado no veículo. Então, a gente estabeleceu um valor mínimo de massa específica para a gasolina, o que garante um mínimo de rendimento dessa gasolina no motor do veículo, tá? O outro parâmetro que a gente mudou foi na curva de destilação, que na verdade, a curva de destilação, ela avalia a volatilidade da gasolina, né? Como que essa gasolina é queimada dentro do motor do veículo. E um bom perfil de destilação, ele é importante para garantir uma boa dirigibilidade do veículo, para que ele não engasgue, não perca potência, não fique falhando, né? Então, a gente ajustou a curva porque a gente viu que existia no mercado, apesar de que a grande maioria da gasolina já atendia essa especificação que a gente está colocando hoje, existia uma parcela de produto sendo comercializado que tinha uma parte um pouco leve, excessivamente leve. E isso causa, Entendi. além da perda de potência, diminui o consumo. Não é disso, ilegal. a gente também ajustou. Oi. Não é ilegal, mas é ruim. Até agora eu Não, estou entendendo bem. Não é exatamente. ilegal, mas é ruim. A terceira parte qual é? Que depois vem a pergunta capital aí. Tá, a terceira parte é com relação à octanagem, porque a gente fazia a avaliação da octanagem pela medição do parâmetro MON e AD. E agora a gente está mudando a avaliação da octanagem usando um padrão RON, que é de octanagem, pesquisa, né, o research, que ele está muito mais relacionado com as novas tecnologias de motores. Então, hoje é muito mais representativo avaliar a octanagem da gasolina, ou seja, a resistência dela à detonação, pelo parâmetro RON, né? Porque está muito mais associado às tecnologias mais modernas. De uma forma coloquial, para a gente entender melhor,
tinha gente vendendo gasolina para você que era mais barata e tal, mas dentro dos padrões específicos, dentro da lei, a gasolina é uma gasolina legal, tá? Só que ela não é Isso. uma gasolina boa, é uma gasolina ruim, ou pior do que outro tipo de gasolina. Então hoje a gente tem Podium, Premium, não sei o quê, botam vários nomes da gasolina ali, você paga um pouco mais por uma, paga um pouco menos por outra. Vai haver padronização, vai ser uma gasolina só e pronto, acabou. Não vai ter mais essa diferença de gasolina e nem diferença de preço, ou continuam essas gasolinas aí com esses nomes diferenciados, com diferença de preço, só que com um maior controle sobre as gasolinas que são, digamos que inferiores e que você paga mais barato que a gasolina comum, por exemplo, em relação a essas Premium, Pod ou coisa parecida. Na realidade, nós temos dois tipos, basicamente, de gasolina, que são a gasolina comum, tá? Que E você encontra no posto aditivada. revendedor. Não, não. Em termos de qualidade de gasolina, são a gasolina comum e a gasolina premium. A diferença entre essas duas gasolinas, a premium é a que a gente é a Podium, tem várias marcas comerciais a depender da distribuidora, né? A gasolina premium, ela é uma gasolina com maior octanagem, né? Então, enquanto a gasolina comum, ela tem uma octanagem mínima ROM de 92 Vai mudar agora, isso? 93, Isso vai mudar? Continua sendo diferenciada a octanagem, tá? A gasolina comum, tanto a comum como a comum aditivada, elas têm octanagem ROM mínima de 92 agora e a partir de 2022, 93. A gasolina premium é uma gasolina de octanagem mais elevada, mínimo 97, que é uma gasolina que é direcionada para veículos que demandam gasolina com octanagem maior. Aí isso geralmente vem descrito no manual do veículo, né? Porque são para tecnologias de motores Isso que não demandam muda. maior octanagem. Isso não muda. Você Isso tem não os dois muda. tipos Vai de gasolina, continuar. a comum e a premium. E você Isso, vai pagar exatamente. mais barato pela gasolina comum e vai pagar mais caro pela gasolina considerada premium, que são essas especificações. O que muda Isso, aí que tem é uma um octanagem mais padrão de elevada. qualidade, em ambas as gasolinas. E a pergunta que eu faço é o seguinte: isso deve impedir também, é claro, que uma adulteração do combustível, não é? Se bem que as matérias que nós Isso. fizemos semana passada foi um absurdo. Nós tivemos postos cujo dono não foi identificado, provavelmente postos do crime organizado, que o crime organizado usa muito posto de combustível para lavar dinheiro, que tinha um tanque em cima com gasolina boa e um tanque embaixo desse tanque com porcaria que nem se podia definir como combustível. Um botão era acionado e, de repente, você fazia aquela mistura que vai no seu carro, estoura o motor do seu carro, da sua moto, do veículo que você vai abastecer, né? E também o esquema da bomba de combustíveis, que o cara fala que te vendeu 60 litros e, na verdade, botou 20 litros. Ninguém fica olhando no medidor ali, olha na bomba, né? Então, esse tipo de gasolina vai impedir essa fiscalização? Eu acho que não. Vai impedir essa adulteração? Porque eu acho que não. Porque, por exemplo, se tiver um tanque em cima com essa gasolina boa que vocês vão distribuir e um tanque embaixo com a porcaria, vai continuar tendo o mesmo golpe. Esse é o grande detalhe. A desonestidade que tem por aí. E é grande porque o crime organizado está usando postos de combustíveis para lavar dinheiro. Isso é que é terrível. E não é. Nesse momento que eu estou falando com a senhora agora, várias denúncias já devem estar chegando, que eu fiz isso do Brasil Gente a semana passada. Do Brasil inteiro chegou notícia de combustível adulterado e coisas absurdas. Essa nova gasolina, ela diminui a probabilidade do sujeito adulterar o combustível ou não? Sim, diminui porque uma das formas de adulterar é adicionar solvente de uma específica nafta leve, né, frações leves de nafta e solventes mesmo que têm massa específica bem mais baixas na gasolina. E isso o consumidor, na hora de abastecer, ele não percebe visualmente.
Só que essa medição de massa específica é uma característica muito fácil de medir. Então, o consumidor, quando ele chegar no posto para abastecer, ele tem o direito de solicitar que o frentista, que o atendente faça a medição desse parâmetro para ele. Até hoje, isso não adiantava ele pedir, porque ele ia medir e estava... Como não havia uma exigência de valor mínimo, ele não podia recusar o produto. Agora, quando ele chegar no posto, ele pode pedir para que o atendente meça para ele na hora, rápido, não leva nem 5 minutos para fazer a medição. Ele vai colocar num recipiente a gasolina, vai mergulhar um densímetro, vai fazer a leitura na hora e vai ver. Mas se aquele ninguém valor faz não isso. for mínimo... Olha, ninguém faz isso, Edileia. Ninguém tem tempo para fazer isso. Vai depender da fiscalização. O cara bota a gasolina lá e acha que botou, tanto que ninguém olha do medidor de combustível para ver se encheu o tanque. O cara desce e fica olhando na bomba. Quanto mais pedir pro cara, às vezes o cara tá apressado, uma correria. Como é que o cara vai pedir pro sujeito testar a gasolina? Vai dar pau, o cara não vai querer testar. O que depende é a fiscalização mesmo. E vai depender só da fiscalização. Porque, e a fiscalização que me parece, por maior boa intenção que tem a ANP, a Petrobras, de melhorar o combustível, o crime vai continuar acontecendo, porque eu repito, se o cara botar gasolina boa, essa que a senhora está dizendo, num tanque em cima e porcaria embaixo, vai continuar acontecendo esse tipo de crime. Vão misturar na hora ali e dificilmente alguém para ver o que está sendo colocado. Bota no vidrinho, faz isso aqui. Quem faz isso é fiscal. Eu acho que tem que aumentar a fiscalização. A outra pergunta mais importante agora. Esse combustível vai custar mais caro por ser melhor? Olha, a ANP ela não trabalha com regulação do preço do combustível, né? A gente tem hoje já a maioria do combustível sendo comercializado já atendendo a esses parâmetros já há bastante tempo, tá? Existia uma pequena fração, principalmente do produto que era importado, que às vezes não atendia integralmente a esses parâmetros, né? Mas o que a gente entende é que, ainda que haja uma pequena variação no preço, como vai ter uma redução de consumo e o que importa para o consumidor é o balanço final, né, o quanto ele vai gastar por quilômetro rodado, então um eventual aumento de preço ele vai ser compensado pela redução do consumo, né, e pela garantia de ter um combustível de melhor qualidade, né, e de não ter problema no funcionamento do veículo. Né. E mas só para complementar isso que você falou, com relação à fiscalização, a inclusão, principalmente do parâmetro massa específica, facilita a ação da fiscalização, porque o fiscal já pode verificar em campo se esse produto atende ou não à especificação, né? Porque hoje, a maioria dos parâmetros, ele tem que levar para o laboratório, para que a gente, no laboratório, teste a qualidade ou não do combustível. Né? Ele fiscaliza então, ali na bomba ali. Direto na bomba, o fiscal já pode chegar, medir o parâmetro e autuar, interditar o posto se for necessário. Então, isso facilita muito a ação da fiscalização. Porque o consumidor não vai fazer isso. Não tem tempo, não tem hábito, poderia até criar hábito. Isso pode causar briga e tal. Mas se facilita a fiscalização, já é alguma coisa. Se o cara não precisa levar para o laboratório, mede na hora ali e fecha o posto, vai inibir o sujeito a adulterar o combustível, é claro que vai inibir. E o crime organizado, ele mistura mesmo com o combustível, porque eu já estou dizendo, é crime organizado. Você vai atrás do dono do posto, você não acha. Então, eles não estão nem aí. É claro que eles não vão vender gasolina boa. Vão vender gasolina mais barata, mais uma porcaria, que às vezes nem é gasolina e você vai pagar 25 mil, 15 mil para arrumar o motor do carro. Se facilita a fiscalização, já é bom. Agora, temos que contar com duas coisas, que facilita mesmo, que vai ter fiscalização maior, não é? E contar com a honestidade do dono do posto de combustíveis, porque falou-se em aumento de combustível, normalmente o aumento é maior do que o permitido. Normalmente a gasolina dispara, sobe e vai lá no céu. Então, eu estou achando difícil colocar isso em prática. Porque os problemas antigos vão continuar. Quem é desonesto vai continuar cobrando mais caro, mesmo que por uma gasolina legal, e quem é desonesto vai continuar adulterando o combustível. A única facilidade que eu vejo nesse novo combustível, que é com o objetivo de melhorar
o sujeito rodar com o carro dele e daí por diante, que eu acredito que, como tem gasolina comum e gasolina premium, pódio, sei lá o quê, diferenciada, que é a mais cara, a aditivada e tal, vai continuar essa diferença de preço. O cara vai ter a oportunidade de usar uma gasolina comum melhor e vai ter a oportunidade de usar a gasolina premium melhor também. Esse o objetivo, é ajudar. Agora, o grande X da questão vai ser a fiscalização e o aumento de preço. Eu não sei quanto vai ser o aumento de preço, mas hoje em dia, para quem não tem dinheiro nem para comer, imagine motorista de aplicativo botar gasolina mais cara. Um motorista de táxi botar gasolina mais cara. É um momento meio ruim para se tomar essa atitude. Não haveria possibilidade do governo subsidiar esse aumento da gasolina, pelo menos por enquanto, durante esse período de pandemia, porque falar em aumento de combustível, mais do que a gente fala aqui o último aumento do preço do petróleo foi uma correria, porque tinha gente roubando as pessoas descaradamente. O povão já está reclamando do preço da gasolina legal, do diesel legal, já está reclamando pra caramba do preço. Agora, com mais um aumento, não pega bem. Eu não sei como é que isso vai ser colocado em prática, viu, Edneia? A gente não está esperando que haja realmente um aumento, porque se você for observar em todas as reportagens que a própria Petrobras tem divulgado, ela é a maior fornecedora de combustível, ela já atende a essa especificação há bastante tempo. Então, a maior parte do produto que está sendo comercializado no país já atende a especificação, então não tem por que haver nenhum incremento de preço nesse produto. Entendi. O que pode acontecer é numa pequena parcela de produto importado, mas que é pequeno, e o custo que vai ser elevado é de poucos centavos, que a gente estima, e está compensado pela diminuição de consumo. Então, no final, como que vai valer para o consumidor? O quanto aquilo vai gerar, o preço por quilômetro rodado. Uma coisa Entendi. vai neutralizar a outra. Olha, se der tudo certo, vai ser bom, porque o cara vai gastar menos e rodar mais. Vai ter o seu carro mais preservado do que antes. Mas falou em aumento de preço de qualquer coisa, já não pega bem, porque o mundo acabou, né? Essa pandemia acabou com as maiores economias do mundo. Imagine, então, uma economia emergente como a economia brasileira. E o preço do combustível, ele regula a inflação e daí por diante. Principalmente o diesel. O diesel vai mudar ou não? Continua do mesmo jeito? Não, o diesel agora não muda. Só o que está mudando agora é a especificação da gasolina. O diesel pode mudar na frente? A gente tem estudos em andamento para melhorar a qualidade do diesel, né? Mas ainda está em discussão interna. Ainda não tem nenhuma proposta de mudança. Aí é um problemão. Se mesmo melhorando o diesel, o que eu estou querendo que você entenda, Edneia, é que hoje em dia o cara... É claro que todo mundo quer um produto de qualidade melhor, mas as pessoas não têm dinheiro para pagar um produto de qualidade melhor. É isso que eu estou querendo que você entenda. E se houver qualquer preço, aumento de preço, as pessoas vão chiar e não vão ter dinheiro para comprar, mesmo que seja centavos. Tem gente que não tem nem... Um cara me ligou aqui, um motorista de táxi, um dia chorando, que ele não tinha um tostão no bolso. Ele tinha que sair para o mercado para fazer compra. Ele tinha que pedir emprestado para a mãe dele ou para um amigo. Então é difícil. Eu sei que a intenção é melhorar o combustível e tal, mas é duro, porque a gente está vivendo um mundo completamente diferente, né? Quando uma economia como a americana anuncia uma quebra no PIB de 31,2%, isso não é assustador, é terrível. Quando um cara da ONU diz que o mundo seria mais igual em termos de distribuição de alimentos e menos fome em 2030 e muda essa previsão por causa da pandemia para 2100, a gente está vivendo uma coisa completamente atípica. Você queria fazer alguma pergunta, Agostinho? Queria sim, Datena, obrigado. É que a gente já acompanhou muito dessas fiscalizações e dos esquemas que alguns donos de postos utilizam para fraudar. E aí, com todo respeito, a gente louva um combustível melhor, que tenha
mais rentabilidade, enfim, tudo isso. Mas o dono do posto que quer fraudar, como você falou, ele tem um esquema na bomba e na hora, se eu chego como cliente e quero fazer o teste para saber se é o combustível novo, ele aperta um botãozinho e tira do local, do tanque, da parte do tanque em que tem combustível bom. Na hora de colocar no meu carro, ele vai apertar o botãozinho e sai o combustível ruim. Quer dizer, esse combustível definitivamente, infelizmente, né, não vai resolver esse problema. Não vai resolver esse problema. E a pessoa vai pagar mais caro achando que está usando um combustível melhor, que vai tornar a potência do carro melhor. Na verdade, vai gastar mais e vai ter a mesma porcaria de combustível. Por isso que tem que aumentar a fiscalização, aumentar talvez até a legislação, porque eu repito, o crime organizado está usando muito posto de combustível para lavar dinheiro. Né? E não é só gasolina, não, é álcool, gasolina e diesel. Os nossos irmãos caminhoneiros já podem se manifestar aí no Sessão Qual é a Sua, que vai encerrar o programa que já está no fim. Mas, Edneia, a intenção é boa, só que a gente não acredita muito na colocação da prática dessa ideia de oferecer um produto melhor, se não houver uma fiscalização melhor e se não houver uma legislação que preveja multa altíssima, fechamento de posto de forma definitiva e prisão de gente que é responsável pelo posto. Se encontrarem, se for do crime organizado, não encontra. Você entendeu o que eu quis dizer, Edneia? A gente está entendendo. A gente está dizendo que vocês estão com a melhor das boas intenções. A gente não está acreditando muito em muita gente que usa postos de combustíveis para cometer mais um crime contra o consumidor. E não é só com combustível, né? Você sabe que no Brasil o que tem de gente roubando mesmo durante uma pandemia não está no gibi e é de cortar o coração. É de cortar o coração. Sim. É uma pena. É verdade, eu concordo com você, entendo todas as suas colocações e, assim, é importante a gente colocar que a gente trabalha também muito a área de fiscalização da ANP, ela trabalha muito sobre orientação com denúncias, então é importante que o consumidor ligue para o 0800, denuncie, por mais que ele ache que não vai surtir efeito, surte sim, porque a ANP ela recebe todas essas denúncias que chegam pelo 0800 da ANP, filtra isso e direciona o serviço da fiscalização. Às vezes a ação da fiscalização ela pode parecer lenta, mas a gente tem que pensar que são mais de 40 mil postos revendedores em todo o país, né? Então é um número muito grande, né, para um gasto muito pequeno que a agência tem. Exatamente. Oficiais, né? Oficiais, porque tem muita gente que abre posto com o objetivo de lavar dinheiro e a ANP não tem nem conhecimento. Se não tiver denúncia, não tem nem conhecimento. Exatamente. Podemos criar um mecanismo que pode te ajudar? Lá no Brasil Gente, que é um programa extremamente popular e que tem audiência do Brasil inteiro, aqui na Rádio Bandeirantes, que tem audiência de caminhoneiros pelo Brasil inteiro, a gente podia criar um canal de comunicação com vocês para ajudar o 0800. Quem sabe a gente possa ajudar. O Garrafa entra em contato com você, as denúncias que a gente receberem a gente manda para vocês. Tá bom? Você acha legal? Pode entrar em contato com a assessoria de imprensa, com o 0800 da ANP, direcionar todas essas denúncias, porque a gente utiliza sim para agilizar o trabalho, direcionar o melhor trabalho da fiscalização. A gente também Você vai ficar impressionada com as denúncias. Você vai ficar impressionada com as denúncias. Já tem denúncia aí, Garrafa? Tem muita gente perguntando, Datena, falando sobre essa história do pessoal que vai conseguir burlar essa restrição e vai colocar gasolina velha no lugar da nova. Tem muita gente falando isso aqui também. E eles perguntando também qual que vai ser a média, e aí em números, do quilômetro por litro. Não tem áudio? Eu não tenho áudio específico da Atena sobre isso, só tem perguntas escritas aqui. Áudio específico Então, rápido, as perguntas quais são? São justamente essa. Uma delas é a seguinte: o quilômetro por litro, quanto que vai aumentar? Qual que vai ser esse quilômetro por litro? Qual que vai ser o aumento dessa nova gasolina? A primeira pergunta. A estimativa é de que tem uma redução de torno de 5% no consumo, tá? Porque a questão do consumo depende muito, varia de veículo para veículo, de motorista, né? A redução ela é em torno de 5% no consumo. O que mais, Garrafa?
como é que vai saber se a gasolina velha não está sendo colocada ao invés da nova? A partir de hoje, toda a gasolina que chega na distribuidora já tem que atender aos padrões novos, né, as novas características. A distribuidora ela tem 60 dias para repassar esse produto para o posto revendedor, né, porque é a questão de vazão de estoque, e o posto revendedor tem um total de mais 30 dias, né, ou seja, um total de 90 dias. Então, daqui a 60 dias não sai de nenhuma distribuidora mais produto com essas características que não atendam integralmente a especificação, e daqui a 90 dias não tem mais no posto revendedor. Tá? Aí o proprietário do posto pode medir... Oi? Não, digamos que a partir de hoje, se alguém aumentar a gasolina com a desculpa de que, olha, a gasolina passou ser a melhor gasolina do mundo, passou a ser uma gasolina de primeira qualidade, o cara pode aumentar o preço a partir de hoje ou não? O preço praticado é livre, né? A gente não tem, a ANP não regula preço de combustível já há muito tempo. Então, assim, a gente não tem como dizer que o dono do posto pode ou não aumentar o combustível, nem o dono da distribuidora, né? O que você tem é uma competição de mercado, né? E tem vários fatores que afetam esse preço do combustível. Então, não dá para... Ele não pode praticar um preço abusivo, mas o preço é livre. Bom, então, já que o preço é livre, nós vamos fazer uma sessão aqui a partir de amanhã, para você denunciar onde é que está sendo vendido a gasolina mais cara. Nós vamos conferir, se for isso mesmo, você evita de abastecer nesse posto que está te cobrando os olhos da cara. Edneia, foi um prazer conversar contigo. Infelizmente o programa está no fim, já está acabando, porque a equipe de esportes vem vindo aí, mas você é muito simpática, muito atenciosa e explica muito bem. Eu agradeço a sua participação aqui no Manhã Bandeirantes. Um ótimo dia, fica com Deus e saúde. Obrigada, Datena, uma satisfação poder falar com vocês e esclarecer algumas dúvidas. Um abraço a todos.